Muito bem, meus queridos, o estudo da lição número 3, ainda falando da carta de Paulo aos Efésios, fala sobre Jesus exaltado por Deus. Podemos olhar para a pessoa do Senhor Jesus e ver nele apenas uma pessoa morta numa cruz. Podemos olhar para Jesus e ver nele apenas um missionário andando pelas poeirentas estradas da Palestina. Ou podemos olhar para Jesus e ver nele apenas um Messias que veio resgatar um povo. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus foi muito mais do que isso. Jesus Cristo foi a grande verdade de salvação para o ser humano. A raça caída precisava de um Salvador. E esse Salvador foi Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, ao falar aos Efésios, ele fez questão de mostrar a exaltação de Jesus feita no céu por Deus. E mostrou por que é importante que os Efésios deixassem de lado as ideias sobre idolatria, os deuses falsos e dirigissem seu olhar para o Senhor Jesus Cristo. A adoração se tornou então algo importante para aqueles que adotam Jesus como o seu Salvador na cruz. Por isso, disse um homem chamado Oswaldo Milligan o seguinte: a adoração é dar ao Senhor a glória que lhe é devida, como resposta ao que ele revelou na cruz por nós para nos salvar. Jesus Cristo, nos salvando, se tornou exaltado através do poder de Deus no céu. E ele se tornou o nosso maior Salvador. Não existe outra forma de irmos a Deus, chegarmos ao céu, senão através de Jesus. Tudo que a pessoa fizer de bom não vai adiantar nada. É preciso ter Jesus como aquele que pode nos levar para diante de Deus. Por isso, o verso da semana está no livro de Efésios, capítulo 1, verso 19 e 20, diz o seguinte: por meio do Espírito Santo e por meio da sobre-excelente grandeza, nós podemos então crer que, segundo a operação da força do seu poder, que se manifestou em Cristo, ele foi ressuscitado dentre os mortos e Deus o colocou à direita de Deus. Através dele, pelo poder do Espírito Santo, nós seremos então transformados para habitarmos nas mansões celestiais. Por isso, Jesus Cristo exaltado se tornou a maior força de poder do universo. Não existe outra força maior. 3 homens conversavam. Um deles disse: qual é a maior força do mundo? Outro disse: acho que é a força da água. Pode se mover, assim, iluminar uma cidade inteira. Outro disse: eu acho que é a força atômica. Veja o que uma bomba atômica é capaz de fazer. A força nuclear é a maior força que existe no mundo. Outro disse: eu acho que a força financeira é a maior força que existe no nosso mundo hoje. Se não fosse o dinheiro, nada se moveria. Veja a epidemia. Sem dinheiro, não haveria pesquisa, não haveria vacina, milhões morreriam. A força do dinheiro, ela é a mais poderosa. Um pastor que estava do lado disse: me permitam uma participação na conversa dos senhores. A maior força do universo é a força do Senhor Jesus Cristo morrendo na cruz para nos salvar. Não existe uma força maior do que essa. Por isso, quando falamos sobre força, poder, podemos ver que o ser humano procura força, procura poder, procura dominação, procura mandar nos outros, procura desmandar, procura controlar. Isso porque o ser humano tem sede de poder, quer mostrar autoridade e soberania sobre tudo e sobre todos. Poder é uma palavra que vem no latim. A palavra é possum, que significa, na verdade, ser capaz de fazer tudo, ser capaz de dominar sobre tudo e todos. Possum é uma palavra em latim que significa a pessoa dominando tudo. Uma coisa é certa: o poder humano nunca vai se sobrepor à autoridade divina. Por isso, o apóstolo Pedro, diante do Sinédrio, ele diz o seguinte: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, verso 29. O poder humano disse para Pedro: pare de pregar no nome de Jesus. Ele disse: não posso parar, porque eu estou seguindo uma ordem divina e mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Hugo Latimer, ou Latimer, foi considerado ministro do Evangelho na corte do rei Henrique VIII da Inglaterra. E ele era o pregador oficial de todos os cultos aos domingos. O rei se assentava, uma multidão se assentava dentro da igreja, e Hugo Latimer, ele pregava ali os seus sermões. Um domingo ele pregou
e o rei não gostou. Mandou um recado para ele: eu quero que o senhor se retrate no próximo domingo e pregue uma pregação mais gostosa, mais suave. Quando foi no domingo seguinte, a igreja estava superlotada. Todos sabiam da cobrança do rei Henrique VIII sobre Hugo Latimer, o ministro do Evangelho. Hugo Latimer levantou-se no púlpito e começou a pregar. Ele disse algumas palavras e entrou de novo no sermão que havia falado no domingo anterior. Falou do pecado, falou das pessoas que servem o diabo. O rei o chamou e disse: o senhor parece que não entendeu a ordem que eu lhe mandei, que o senhor pregasse um sermão diferente. O Hugo Latimer disse: majestade, real majestade, eu peço que o senhor me perdoe, mas eu não sinto minha consciência culpada em nada. Eu fiz apenas o que Deus me manda fazer, pregar o que está na palavra. E o que eu falei está na palavra de Deus. O senhor me perdoe, mas eu não posso mudar uma vírgula daquilo que eu falei. O rei levantou-se, apertou a mão de Hugo e disse: senhor Hugo, pastor Hugo, ministro Hugo, eu felicito o senhor e o parabenizo. Deus precisa de homens como o senhor, que obedeçam à voz divina antes de obedecer à voz humana. Deus é aquele que tem poder. E ele concedeu esse poder ao Senhor Jesus Cristo. O exaltou quando ele foi ao céu. Quando Maria da Madalena quis tocar em Jesus, ele disse: não me toques, não subiu ao Pai. Jesus ficou 40 dias, depois subiu ao céu. O Salmo 24 revela que Jesus foi aclamado por todos os anjos e querubins e serafins. E o Salmo 24 diz: abri, ó portais eternos, as vossas portas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor forte e poderoso nas batalhas. É o Senhor Jesus. Jesus foi entronizado num trono à direita de Deus e nos deu acesso ao Pai. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Éfeso, ele estava mostrando a essas pessoas que a atração que eles poderiam sentir pelas divindades que eles haviam deixado deveria ser assim colocada de lado, e eles deveriam olhar para a pessoa do Senhor Jesus e todo o poder que Jesus havia recebido e estava pronto a outorgar para eles vencerem as tentações. Por isso, vale lembrar que as palavras do salmista são verdadeiras quando ele escreveu o seguinte em Salmo, capítulo 20, versos 7 e 8. Dizia o seguinte: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, do nosso Deus. As pessoas vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Salmo 20, versos 7 e 8. Esse poder divino foi dado a Jesus nas seguintes situações. Primeira situação: Deus exaltou Jesus através da ressurreição, vencendo a morte. Deus exaltou Jesus colocando-o no trono à sua direita. Deus exaltou Jesus dando-lhe domínio e soberania sobre todas as coisas do universo. E finalmente a exaltação ficou evidenciada em ser Cristo o cabeça da igreja e assim torná-la vitoriosa no grande conflito. Os conselhos do apóstolo Paulo tinham o objetivo de ajudar os irmãos de Éfeso a olharem para Jesus e sentirem-se vocacionados a adorá-lo pelo grande poder que Jesus possuía. Ellen White escreveu no livro Ciência do Bom Viver, página 247, o seguinte: Paulo escreveu a esses irmãos como sendo a santos no Senhor Jesus, mas não estava escrevendo a pessoas de caráter perfeito. Escrevia como a homens e mulheres que estavam lutando contra a tentação e se achavam em perigo de cair. Apontava-lhes o Deus da paz que tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo e o exaltou sobremaneira, assegurando-lhes que pelo sangue do concerto eterno ele os aperfeiçoaria em toda a boa obra, para que eles pudessem fazer a sua vontade, operando em atos que perante ele pudesse ser agradável através do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo escreveu aos Efésios para que eles pudessem confiar e ver Jesus como o exaltado de Deus. A lição dessa semana vai tratar sobre isso. Jesus, o exaltado de Deus. Vai nos direcionar para uma adoração mais perfeita ao Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.
que a lição se torne uma bênção para todos nós. Fique com Deus.